Olha, se tem uma coisa que me deixava nervoso, era apresentar trabalho na escola. Cara, isso mexia muito comigo. Eu ficava muito nervoso. As minhas mãos suavam, eu ficava todo suado e tinha que olhar para todo mundo. Não podia olhar para o chão. Algumas pessoas ficavam rindo, outras prestando atenção. E o que eu quero dizer com isso é que todos nós passamos por momentos de pressão. Inclusive você, com certeza já passou por algum. Pode não ter sido em público assim, mas a principal diferença entre quem desmorona e quem não desmorona nesses momentos de pressão, nos momentos de crise, é a maneira como nós lidamos com a pressão. A pressão, ela existe, é fato. Porém, a maneira como nós lidamos com ela, o jeito como nós tratamos ela, é o que vai mudar aquilo que a gente vai conseguir lá na frente. Chega mais, meu nome é Pedro Guilherme e hoje eu vou te mostrar 3 fundamentos para que você aprenda a lidar muito melhor com a pressão do dia a dia e como se tornar mais forte a partir disso. Eu dividi esse vídeo em 3 partes. Primeiro, o fundamento bíblico. Em segundo, o fundamento emocional. Em terceiro, alguns aprendizados dos antigos. Na Bíblia existem vários exemplos, várias histórias de personagens que sofreram pressão na vida deles, mas uma coisa que a gente precisa pensar é que nesses momentos de pressão, essas pessoas, elas não saíram de lá mais fracas. A pressão só serviu para forjar essas pessoas a se tornarem mais fortes. As pessoas só saíram, os personagens só saíram depois da pressão muito mais fortes do que eram antes. Outra coisa a se pensar é que se nós estamos sendo pressionados, é porque nós temos o poder de decidir alguma coisa, seja por nossa própria mente, seja por outras pessoas, mas isso significa que nós temos o poder de escolha, e quando nós temos o poder de escolha, é aí que nós nos consideramos pessoas fortes e capazes. Então a pressão, ela não vai te fazer mais fraco, ao contrário, ela te ensina e ela faz questão de te lembrar de que você é forte, que você precisa tomar essa decisão, precisa enfrentar e lidar com essa pressão. O personagem Davi, ele passou por muitas coisas na vida dele, incluindo uma fuga. Agora, se a gente parar para pensar, depois disso tudo que aconteceu na vida de Davi, ele foi rei depois. Ele não saiu de lá e foi morto. Ele poderia ter sido morto, mas ele não foi. Ele poderia ter afundado, poderia ter entrado em uma depressão, porque várias pessoas estavam atrás dele. Várias pessoas estavam querendo a vida dele, tirar a vida dele, e ele confiou que tudo o que ele estava passando um dia forjaria ele para algo muito maior do que ele imaginava. Foi ele quem escolheu ser firme durante as pressões internas e as pressões externas. E Davi nos mostra que um homem de valor, ele não cede às pressões externas, ele não vai nas ondas dos outros, ele não abre mão de seus princípios e valores para que outras pessoas possam implantar sentimentos, emoções, pensamentos negativos na mente dele. Ele tem uma mente forte, um homem de valor, ele tem uma mente forte. Por mais que ele esteja passando por um momento de pressão interna ou externa, ele vai permanecer firme. No livro de Tiago, capítulo 1, verso 2 ao 4, diz que é um motivo de a gente se alegrar, passar por essas dificuldades, por essas pressões, porque o fruto da nossa fé vai produzir perseverança. Então eu quero que você entenda que a pressão, ela não é para te fazer mais fraco, ela só vai te fortalecer. Davi nos deu o maior exemplo de como lidar com a pressão, entregando os pensamentos e sua confiança a Deus. Davi, ele confiava em si mesmo, porque ele tinha que confiar, um homem tem que confiar em si mesmo, mas muito mais que isso, ele entregou sua confiança plena em Deus. Foi por isso que ele saiu forte, muito mais forte daquela situação. Então, quando você estiver passando por algum momento de pressão na sua vida, entregue seus pensamentos a Deus, entregue as suas vontades, os seus desejos, os seus medos, as suas angústias e as suas preocupações nas mãos de Deus. E se pergunte, o que é que o Senhor quer me ensinar com isso? Porque eu tenho certeza de que quando a gente se entrega verdadeiramente a Cristo, a nossa vida começa a funcionar muito melhor. E não é muito melhor no sentido de ausência de pressões ou de dificuldades, nada a ver. Do contrário, você pode ainda ter mais, mas você tendo a confiança em Deus, a sua vida vai ser muito mais equilibrada, no sentido de como lidar com as suas pressões, que você vai ter alguém muito maior que você, que pode e vai te ajudar com isso. Em segundo lugar, é válido falar sobre a mente, as nossas emoções. A nossa mente, ela governa o nosso corpo.
Esses dias eu vi um vídeo que falava exatamente sobre isso. Quando os nossos pensamentos dominam a nossa mente, o nosso corpo ele reage de maneira muito proporcional. Por exemplo, digamos que você tem que ir para a academia, mas você não quer, porque você está deitado no sofá, alimentando pensamentos negativos, pensamentos de tristeza, por exemplo. Esses pensamentos vão liberar cortisol em você, vão liberar hormônios que vão te prejudicar, te deixar para baixo. E esses hormônios vão prejudicar a sua saúde e, consequentemente, o seu corpo. Ou seja, a mente domina o corpo. Não tem como você viver bem em um, por exemplo, treinar, fazer atividades que exijam seu físico de forma saudável e, ao mesmo tempo, negligenciar pensamentos positivos. Não vai dar certo, não vai encaixar. E quando se trata de pressão, ela só se torna um fardo para sua mente. Você não consiga pensar em coisas positivas que a pressão pode te trazer, porque sua mente só está focada em pensar coisa ruim, cara. Você perde o controle total da sua mente. E quando você não tem pensamentos positivos, quando você não tem controle total da sua mente, você fica limitado. Seus pensamentos ficam limitados, as suas ideias ficam limitadas, as suas opiniões ficam limitadas. Isso te atrapalha muito, não é pouco, é muito. Quando você se depara para um desafio, alguma coisa na tua vida que é difícil, que você pensa que ele vai te destruir, que você não vai conseguir vencer, realmente você não vai, porque você faz o que sua mente diz, seu corpo faz o que sua mente diz. Se você pensar em levantar o dedo, eu vou levantar o dedo. Foi sua mente que deu o comando, o cérebro que deu o comando para que você agisse e levantasse esse dedo. A mesma coisa são nas atividades do seu dia, são as pressões que acontecem. Se você limita a sua mente em pensamentos de desordem, de preocupação, pensamentos negativos no geral, as suas atitudes também vão ser assim. Você não vai conseguir evoluir em nada na sua vida. O problema vai te destruir. Agora, quando você pensa que aquele desafio ele pode ser superado, ele não necessariamente vai, mas ele pode ser superado. A sua mente já trabalha para encontrar uma solução para aquilo. Existia uma escola filosófica lá na Grécia Antiga, muito tempo atrás, e que nela residiam alguns estoicos. E um desses princípios era o seguinte: você não controla o que acontece com você, mas você controla como você reage a isso. Então não é sobre não ter pressão, não é sobre não ter dificuldades nem problemas na sua vida. É aprender como você lida com esses problemas. A pressão ela pode vir e ela vai vir. Agora o problema é todo seu. O problema é como você reage a essa pressão. Você pode escolher se desesperar ou você pode escolher se fortalecer, mas a decisão é completamente sua. Quando você estiver sob pressão, lembre de uma coisa: não se limite. Pense em tudo o que está ao seu alcance, ao seu redor, seja coisas físicas ou não, mas não se limite. Aprenda a ter um olhar periférico, no qual você enxerga todas as oportunidades que tem ao seu redor e que estão disponíveis para te ajudar, nem que seja o mínimo possível. E, incluso a isso, tem a arte de se olhar em terceira pessoa. Esqueça que você precisa focar só na sua visão. Olhe por outros ângulos. Tente enxergar as outras perspectivas da sua vida, para que elas não te derrubem, para que as dificuldades e as pressões não te derrubem. Então, em um momento de pressão, cara, pensa, respira, coloca os seus pensamentos em dia, pensa antes de agir, por mais que seja difícil, mas você precisa colocar a sua mente em ordem para que o seu corpo, as suas atitudes reajam de maneira semelhante. Uma mente desordenada é um corpo desordenado. Uma mente desordenada é uma vida desordenada. Em terceiro lugar, nós temos um fundamento dos antigos que é muito válido, que eu já falei aqui, inclusive, é que a pressão ela forma os mais fortes. Ela não forma só fortes, ela forma os mais fortes. Os grandes guerreiros, reis e sábios, eles passaram por diversas dificuldades e milhares de pressões durante toda a vida deles. Alguns samurais do Japão treinavam intensamente todos os dias porque eles sabiam que uma hora a vida poderia apresentar uma pressão gigantesca, uma dificuldade gigantesca na vida deles. Então eles sempre estavam prontos. Os soldados espartanos, por exemplo, eles treinavam durante a infância, desde a infância, para que eles estivessem prontos a enfrentar qualquer desafio que a vida pudesse colocar em frente a eles. Para se ter uma noção, até os ferreiros eles sabiam que o aço mais forte era aquele que era forjado no fogo mais quente. Isso aqui, rapaz, é sensacional. O aço mais forte
é forjado no fogo mais quente. Então, se você está passando por uma pressão gigantesca na sua vida, ou que vai passar ainda, cara, você vai sair muito forte. Eu te digo essa, tu vai sair muito forte. Mas para isso você tem que posicionar sua mente. Você não pode deixar que a sua mente limite seus pensamentos de visão, seus pensamentos de futuro, seus pensamentos de sabedoria no geral. Cara, se os mais antigos, sabiam que a pressão forja os mais fortes, por que tem que ser diferente hoje? Não tem porquê, principalmente agora. Antigamente, beleza, eles se matavam com espada e ia pra guerra, era muito mais doideira. Hoje tá muito mais tranquilo com relação a isso. Porém, eu e você ainda sofremos pressões durante toda a nossa vida, em vários momentos, é fato. Mas se a gente deixar que nossos pensamentos reajam de forma ineficazes, como que a gente vai evoluir? Como que a gente vai sair muito mais forte? É impossível. A diferença, cara, do que os que vencem e os que não vencem está na forma como eles enfrentam as dificuldades. Se você for homem, você está me assistindo, coloca uma coisa na sua cabeça. A vida não vai ser fácil. A vida não vai alisar sua cabeça. Você, como homem, vai sofrer muito mais pressão do que qualquer outra pessoa aqui nessa terra. E para isso você tem que ser forte. Para isso você não pode abrir mão de seus princípios, abrir mão dos seus valores. O mundo ele tá aí para que os valores dele sejam incluídos em você. Mas lembre-se, você tem que andar na contramão do mundo. Você tem que fazer a diferença. Se o mundo quer prostituição, se o mundo quer bebidas, drogas, você quer uma família, você quer hábitos saudáveis, você quer treinar para se tornar mais forte. Então a sua vida não pode ser igual à de todo mundo. Existe uma pequena porcentagem de homens de valor aqui nessa terra. Eu acredito que existem sim. E você tem que ser um desses. Você não pode se desviar dos caminhos corretos. Coloque os seus pensamentos alinhados com o que você quer, com o futuro benéfico que você quer. Se você for mulher e está me assistindo também, lembre-se de uma coisa. O mundo, ele quer roubar de você os seus valores, os seus princípios. Mas você não pode abrir mão. Você foi feita para ser feminina. Você foi feita para ser o exemplo para os seus filhos de como uma mulher deve se portar. Então não abra mão de seus valores, de seus princípios, de suas crenças, desde que elas estejam bem fundamentadas, para que o mundo empregue coisas diferentes na sua cabeça. E falando para todos agora, em resumo desse vídeo, a pressão ela não te destrói, ela te forja. Então se você está passando por uma pressão enorme na sua vida, pressão emocional, pressão financeira, pressão psicológica, pressão física, não desiste, confia, entrega seus planos a Deus, põe a sua mente em ordem e entenda que as suas ações serão referentes ao que você pensa. Você quem controla como você reage aos problemas, à pressão. Olha, uma frase para fechar isso aqui é a seguinte: a pressão, ela pode vir. E ela de fato vai vir. Mas quem decide se ela te destrói ou te fortalece é você. Muito obrigado por esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Olha, se esse vídeo te ajudou de alguma forma, não esquece de se inscrever aqui no canal. Também ative as notificações, porque essa semana não saiu tantos vídeos. Era para sair 2, mas só tá saindo 1. Mas ative as notificações para que você receba sempre os novos vídeos que vão chegar. E outra coisa, comenta aqui embaixo o que você achou desse vídeo e como que você lida com a pressão, os estresses do seu dia, e compartilha com alguém que precisa ouvir isso aí. Um abraço, tamo junto, valeu!